Olá, estou de novo aqui com mais uma reflexão para você se informar um pouquinho melhor, pensar um pouco sobre algumas coisas e quem sabe talvez aprender alguma coisinha e ajudar a gente a entender melhor esse nosso mundo. O assunto de hoje eu quero sair um pouquinho do tema de política que eu tenho abordado esses últimos tempos. Não que não seja importante, não que eu não vá continuar falando de política, mas eu quero fazer uma pausa nesse tema, nesse vídeo de agora, falando de uma coisa um pouquinho mais para o lado espiritual, um pouquinho mais edificante, para o lado bíblico, espiritual, cristão, porque são coisas que também têm a ver com a nossa vida, assim como a política, o reino de Deus, que também é um reino, também é uma nação. Afinal de contas, quem é nascido de novo faz parte do reino de Deus. Quem é nascido de novo se tornou cidadão do reino de Deus. Está nessa terra aqui de passagem. Como a própria palavra de Deus diz, somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Mas nós não somos daqui. Dá para entender isso? Nós somos peregrinos em terra estranha, porque a nossa morada hoje é espiritual. É o reino de Deus, é Nova Jerusalém. Nós só ainda não nos mudamos para lá, mas é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. Eu falo isso porque a nossa cidadania hoje é dupla. Nós somos cidadãos do Brasil, somos brasileiros de nascença, temos nossos deveres e obrigações, ônus e bônus de sermos brasileiros, mas também somos cidadãos desse reino dos céus, que é o reino eterno. É o reino do qual nós nunca vamos sair. Mesmo quando sairmos desse corpo físico, vamos continuar sendo habitantes desse reino eterno, na nossa forma espiritual, a forma na qual Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, espiritual. E como esse nosso reino, esse reino de Deus, está cada dia mais se aproximando de se tornar uma realidade permanente em nós, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele voltou para o lado do Pai, ele disse que para onde ele foi, nós também iríamos, e nós também iremos. E essa nossa ida está se aproximando cada vez mais, se avizinha cada vez mais, porque é chegado o tempo que as coisas vão acontecer, que as coisas já profetizadas, já previstas vão começar a acontecer, estão acontecendo já há bastante tempo. E o motivo de eu resolver fazer esse vídeo é sobre um acontecido muito interessante, sobre algo muito interessante que aconteceu comigo há algum tempo atrás, algumas semanas atrás. Antes, num pequeno parêntese, um comentário. Os neurocientistas, os neurologistas, neurocientistas, pessoas que estudam nossa mente, dizem que todas as noites nós sonhamos. Tá? Todas as noites, você quando vai para a cama, até de dia, se você dorme de dia, mas toda vez que você dorme profundamente, que entra naquele sono REM, né, do movimento rápido dos olhos, que é aquele sono mais profundo, que naquele momento você sonha. Todas as vezes que você dorme, chega nesse estágio do sono. Acontece que muitas vezes você não lembra desse sonho. Você teve o sonho, que o sonho é uma forma que a nossa mente tem de organizar os conhecimentos que nós adquirimos, os pensamentos que nós temos tido, e a mente coloca em ordem essas coisas enquanto nós dormimos. Então, todo o tempo, quando a mente faz isso, aparecem os sonhos. Se todas as noites nós sonhamos, por que que nem sempre nós lembramos? Isso para mim é mistério. Por que que eu lembro às vezes e às vezes não? Realmente eu não sei responder isso. O fato é que às vezes nós lembramos e às vezes não. E às vezes acontece uma coisa muito interessante. Às vezes acontecem tipo de certos sonhos que você lembra por muito mais tempo. É uma coisa tão real, tão palpável, que nem parece que foi um sonho. E que você acaba lembrando não só na manhã seguinte, mas que fica na sua mente.
E é sobre um sonho desse que eu quero falar. Há alguns meses, eu à noite dormindo, tive um sonho. Esse sonho foi interrompido no meio da noite, um momento que eu despertei à noite, levantei, fui até o banheiro, voltei para a cama, dormi de novo. E tive outro sonho que foi quase que uma continuação do primeiro. E o mais interessante é que de manhã eu ainda lembrava desse sonho. E mais interessante ainda é que ainda hoje, passados mais de 2 meses, eu ainda lembro desse sonho. Em todas as partes dele, com vários detalhes. E ainda continua sendo uma coisa muito real e muito presente para mim. Esse sonho, ele começava numa casa onde eu já morei, algum tempo atrás. Uma casa que tinha um quintal e que por algum motivo várias pessoas estavam nessa casa. Não sei se alguma festa, se alguma comemoração, não sei o que estava acontecendo, mas várias pessoas estavam nessa casa, além das pessoas que moravam lá. E por algum momento eu fui até o quintal. E chegando no quintal eu olhava para cima, para o céu. E olhando para o céu eu vi que da direita para a esquerda passavam vários aviões, parecendo avião de caça. Pareciam aviões de guerra, aviões de caça. Da direita para a esquerda. E me chamava a atenção isso. Por que numa cidade como Belém do Pará, longe de tudo, não é um centro importante de decisões, não tem quartel importante do exército aqui por perto, e por que esses aviões de caça todos passando pelo céu? E de repente, do lado esquerdo, vindo para a direita, outros aviões vinham, menores, vermelhos. Parecia aqueles aviões do tempo da Segunda Guerra Mundial japoneses, aqueles Zero, aqueles aviões que eram feitos pela Mitsubishi, que eram usados pelos pilotos kamikazes. Os aviões menores, meio arredondados, diferentes. Esses aviões eram vermelhos, alguns com detalhes em outras cores no meio, mas principalmente vermelhos, e vinham do lado esquerdo para a direita. E começava uma batalha no céu entre os aviões que vinham da direita, que tinham um aspecto de caça como Phantom ou caças modernos, principalmente como Phantom ou Mirage, ou esses caças que são usados pela Força Aérea Americana brasileira, contra esses aviões que pareciam Zero, que vinham do lado esquerdo, esses vermelhinhos. E eu ficava lá, no solo, olhando essa batalha no céu, acima da nossa cabeça, e começava a ficar pensando o que significava aquilo ali. Que batalha era essa? O que estava acontecendo? E as outras pessoas que estavam na casa, de repente ficavam apavoradas também. E começavam a correr por lá, e eu ouvia estrondos e explosões, como se bombas tivessem caído no chão, ou como se algum avião abatido lá no céu tivesse caído no chão, explodido. Barulhos pelo chão de coisas caindo e um ruído muito alto. E foi nessa hora que eu acordei desse primeiro sonho. Pensando ainda no que significava isso, qual era o sentido disso. Nessa hora que eu acordei, como eu já falei, eu fui até o banheiro, voltei rápido para a cama, deitei e dormi de novo. Quando eu dormi de novo, eu voltei a sonhar. Nessa segunda parte era uma casa, que também tinha outras pessoas na casa, não era mais a mesma casa da primeira parte, era uma casa diferente, de 2 andares. E que na parte da frente dessa casa, ela tinha como se fosse uma sacada, com grades, onde se via a rua, se via uma praça, se via uma boa parte da vizinhança dali, e que eu via a rua com muitos tanques de guerra, para um lado e para o outro, muitos soldados nas ruas, pessoas andando meio perdidas no meio dos soldados, no meio dos tanques, sem saber para onde ir. E uma situação parecendo de um local realmente onde está em guerra, parecendo um local com conflitos sérios. E não passou muito daí. Foi essa cena, eu nessa sacada olhando essas pessoas andando. E aí eu voltei a dar uma breve acordada, sem nem levantar da cama, e dormi de novo, e veio uma terceira parte do sonho. Nessa eu já não estava em casa nenhuma, eu estava num campo aberto, num campo verde, bem aberto, assim, totalmente descampado, sem árvores, como se fosse um grande gramado, com alguns morros.
um campo todo verde. E nesse campo todo verde eu via que haviam cercas. E via pessoas. E via algumas construções um pouco longe. E via caixões. E percebi que esse local era como se fosse um campo de concentração. Algo parecido com o que a gente vê nos filmes da Segunda Guerra, do que existia na Alemanha, na Polônia, os campos para onde mandavam os judeus, onde mandavam os prisioneiros de guerra, campos de concentração, campos de trabalhos forçados, campos de extermínio, na verdade, que é onde os judeus foram exterminados em câmeras de gás. E era um campo como esse, e as pessoas andando para um lado e para o outro, também sem ter muito rumo, e todas as pessoas naquele campo. E desse sonho não teve mais nenhum quarto sonho, foram esses 3 nessa noite. E assim que eu acordei, eu fiquei com isso muito fixo na minha mente, tentando entender o sentido disso tudo. E eu tive entendimento, que eu creio que foi da parte de Deus, eu creio que foi uma revelação que o Espírito Santo trouxe sobre isso tudo, que isso são visões dos tempos do fim. São visões do que está por vir, do que vai acontecer. Aquela batalha no céu, que foi a primeira parte, dos aviões, uns da direita para a esquerda, outros da esquerda para a direita, entrando em batalha no céu, isso é o que já existe, que já acontece nas regiões espirituais e que nós não enxergamos, acima de nós. Os anjos de Deus e os anjos caídos, os demônios. Em batalha espiritual, numa região que a Bíblia chama de os ares. São os ares. É o que está acima da nossa cabeça. Não é o céu, mas não é a terra. São os ares. Essa região intermediária, que é exatamente onde a Bíblia diz que a região espiritual dos anjos caídos habita. É onde eles operam, nos ares. Várias passagens da Bíblia falam dos ares. Que os anjos caídos estão nos ares. E nessa região, essa batalha estava acontecendo. Ficou muito fácil para mim entender que aqueles caças parecidos com o Phantom, com o Mirage, com caças modernos, são os anjos de Deus. Até porque eles vinham da direita para a esquerda. Em Apocalipse fala que as ovelhas seriam colocadas à direita e os bodes, os cabritos, aqueles que são rebeldes contra Deus, seriam colocados à esquerda. Eu não estou querendo falar de política aqui, direita e esquerda, eu estou falando da Bíblia. Está lá. Que as ovelhas seriam colocadas à direita, aqueles que são obedientes a Deus, e aqueles que são rebeldes contra Deus, os bodes, cabritos, à esquerda. E aqueles que vinham da esquerda para a direita, que são os aviões parecidos com os japoneses, para mim ficou muito claro que são os anjos caídos, são os demônios. E os outros são os anjos de Deus, fiéis a Deus. E a batalha nos céus estava muito grande. E frequentemente essa batalha nos céus atingia a terra. Eu creio que é exatamente isso que acontece. Tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós colocamos para Deus, tudo aquilo que nós queremos vencer em oração com Deus, primeiro tem que ser vencido no céu. Primeiro tem que ser vencido espiritualmente. Qualquer coisa, uma cura, um problema financeiro, um problema conjugal, qualquer coisa. Primeiro a vitória tem que vir do céu, tem que vir do plano espiritual, para depois ela se tornar real no nosso plano visível. Isso é o que eu creio. E é exatamente o que essa visão, eu nem chamo de sonho, para mim parece mais uma visão, estava mostrando. Uma batalha no céu. Depois eu vi essa mesma batalha transferida para o chão, na figura de tanques que estavam oprimindo as pessoas, que estavam perdidas, andando para um lado e para o outro, sem saber para onde ir, sem rumo, sem direção, e os tanques oprimindo. Novamente as mesmas figuras. O lado do mal, ou dos anjos caídos, e o lado do bem, das pessoas que ou conhecem a Deus ou estão buscando conhecer a Deus. E as pessoas perdidas, sem saber para onde ir, e o outro lado opressor, oprimindo,
forçando situações que nem sempre as pessoas querem fazer. Exatamente como acontece no nosso mundo. A gente fica batalhando contra o pecado, fica batalhando contra a carne, fica batalhando contra tentações, e as tentações vêm nos oprimindo, a carne vem nos oprimindo, os demônios vêm nos oprimindo, o pecado vem nos oprimindo. Basicamente é isso. E a terceira parte mostra, eu creio, que a nossa situação hoje e a que pode se tornar no futuro, prisioneiros. Prisioneiros no campo de concentração, onde o nosso inimigo conseguiu chegar até nós, nos prender, tirar nossa liberdade, tirar nosso futuro. E é exatamente o que acontece se nós não tivermos a presença de Deus, do Espírito Santo, muito forte em nós, muito frequente, muito constante, se nós não estivermos aos pés dele o tempo todo, todos os dias. Se nós fraquejarmos, se nós não estivermos aliançados com ele, nós corremos esse risco de nos tornarmos prisioneiros dos nossos pecados, prisioneiros do nosso inimigo, prisioneiros do mal. É o que acontece se nós não tivermos esse zelo espiritual conosco. E também é o que pode acontecer em outro plano de existência, ainda com relação a nós, mas no plano mais físico, de algum governo tirano, ditatorial, o próprio governo do anticristo, está profetizado, chegando até nós na forma política, na forma de Estado, de força opressora, e nos tirar também os direitos, nos tirar as liberdades, nos tirar a esperança. Nós sabemos que na hora que o governo do anticristo se pronunciar, nós, como igreja, seremos perseguidos, e muito perseguidos. Não vai ser fácil. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é palavra de Deus. Jesus nunca prometeu para ninguém uma vida de mar de rosas, nunca. Ele nunca prometeu que você nunca mais teria uma dívida, que você nunca mais teria uma doença, que você nunca mais teria um problema conjugal, que você nunca mais teria uma pessoa na sua família passando por problemas. Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário, ele disse: tome a cada dia a sua cruz e me siga. Foi isso que ele disse. Ele disse: pelo meu nome sereis perseguidos. Pelo meu nome vão fazer todo tipo de coisa contra vocês. Alguns vão morrer ao fio da espada. Uns vão ser estrangulados, uns vão ser presos, outros vão ser criticados, outros vão ser injuriados. Mas o que Jesus disse foi exatamente isso. Pelo nome dele, pelo reino dele, nós teríamos provações, teríamos perseguição, teríamos dor. Mas ele estará conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele. Não é nos livrar das tribulações, é nos livrar nas tribulações. A tribulação vem, pode nos atingir, e ele nos livra no meio dela, ele nos tira do meio da tempestade. Ele não impede que a tempestade chegue, mas ele nos salva no meio da tempestade, como aconteceu lá no Mar da Galileia, quando ele estava naquele barco com os discípulos e começou a tempestade, e os discípulos chegaram: mestre, nós vamos morrer. E ele disse: não. Levantou a mão, acalmou o mar, e tudo se resolveu. A tempestade veio, ele mesmo estava no barco, a tempestade veio, mas não matou ninguém. Mas a tempestade não deixou de vir porque ele estava lá, ou porque os discípulos estavam lá. A tempestade veio. E assim é conosco. A tempestade vem, mas ele nos livra na tribulação. O mais interessante disso tudo, nesses sonhos ou visões, é que ao acordar, que eu fui olhar o calendário, esse dia, esse domingo, que eu tive esse sonho, foi o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva como línguas de fogo, e batizou no Espírito Santo, e fez as pessoas passarem pelas experiências mais incríveis. E ali,
foi dito, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Eu ainda não consegui discernir, ainda não consegui entender se eu sou jovem ou se eu sou velho, que eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão. Então, isso daí eu ainda estou por entender, se foi um sonho ou se foi uma visão. Eu ainda acho que foi uma visão. Eu ainda acho que de repente eu estou jovem, foi uma visão. Mas, sabe lá se foi um sonho. Mas o mais interessante é isso, que exatamente no dia que acontece esse sonho, é o dia de Pentecostes, é o dia que vieram as línguas de fogo, que veio o Espírito Santo sobre o povo de Deus, e que foi dito que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam os sonhos. Com certeza isso tem um significado. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por coincidência. Sempre existe uma explicação, sempre existe um propósito para todas as coisas que Deus faz. Deus não faz nada sem propósito, sem objetivo. E eu creio que esse propósito é despertar o povo de Deus. Porque não sou só eu que tenho esse tipo de entendimento, sonho, visão, chame como quiser, mas esse tipo de pressentimento não tem vindo só para mim. Muitas pessoas ao redor do mundo têm tido coisas semelhantes, têm tido experiências semelhantes, sonhos, visões, palavras de profecia. Muitas pessoas têm tido experiências bem parecidas. Isso não é por acaso. O Espírito Santo de Deus está despertando aqueles que são dele para se aliançarem de uma vez por todas, para entrarem de uma vez por todas no reino de Deus, para uma vez por todas assumirem a cidadania espiritual. Porque, como está escrito, quando Jesus falou sobre a volta dele para o nosso meio, essas coisas não se sucederão até que este evangelho do reino tenha sido pregado a toda criatura. Aí você diz, mas todas as pessoas já ouviram falar de Jesus, todas as pessoas já ouviram falar do evangelho, mas não foi o do reino. As pessoas ouviram falar do evangelho da prosperidade, ouviram falar do evangelho da salvação, ouviram falar de várias facetas do evangelho, mas não do reino. O evangelho do reino fala de muito mais coisas, fala de uma coisa muito mais profunda, fala de cidadania espiritual, fala de senhorio de Deus. E isso não tem sido pregado, infelizmente, em muitos locais chamados de igreja. Eu ainda vou falar sobre isso, sobre as 7 igrejas do Apocalipse e como que isso daí se identifica no nosso mundo de hoje, essas 7 igrejas do Apocalipse. E você vai entender, quando eu fizer esse vídeo sobre este assunto, que a igreja que nós estamos atualmente passando é a 7ª delas, é a última delas, a igreja de Laodiceia. É aquela que tem os julgamentos mais severos. E, infelizmente, é a que nós estamos. Eu vou trazer uma palavra ainda sobre isso, mas não nesse vídeo para não ficar muito longo. O que eu queria falar aqui agora era sobre essa experiência desses sonhos que eu acredito que estão muito próximos de se tornar reais. E que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós somos as ovelhas que vão ser caçadas pelos lobos. E se nós não tivermos ao nosso lado o nosso pastor para nos livrar desses lobos e fazer como um dia Davi fez, que ele lutou com o leão, lutou com o urso para defender as ovelhas dele. O mesmo pastor que era pastor de Davi, que escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, é o mesmo pastor que está interessado na nossa vida. E ele pode nos livrar de muito mais do que de um leão ou de um urso. Mas para isso nós temos que estar aliançados com ele. Se você nunca teve uma experiência de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, de confessar a Ele que você peca e precisa do perdão dele, faça agora isso. Faça agora, pela sua vida eterna, pela sua vida espiritual, pela sua cidadania no reino de Deus. É muito fácil, você não precisa fazer nada complicado. Simplesmente converse com Ele, fale com Ele, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu cometo pecados, eu reconheço que eu sou falho, que eu sou imperfeito, eu reconheço que eu preciso de Ti na minha vida. E eu quero
te receber como meu Senhor, como meu Salvador, nesse momento, em nome de Jesus. Faça isso. A sua vida aqui na Terra pode até não mudar depois disso, mas a sua vida espiritual com certeza vai. Eu te convido a fazer isso. Se você tem sido edificado por esses vídeos, continue por aqui. Se inscreva no canal, visite sempre, veja os novos vídeos que vão ser colocados no ar. Eu quero ter sempre vocês por aqui.